O que é a caixa de ferramentas de um trader? Você pergunta. Simples. Caixa de ferramentas do trader. Vamos comparar o comércio com a construção de uma casa. Você não usaria um martelo em um parafuso, certo? Você também não usaria uma serra circular para cravar pregos. Existe uma ferramenta adequada para cada situação. Assim como na negociação, certos indicadores técnicos são mais bem utilizados para ambientes ou situações específicas. Portanto, quanto mais ferramentas você tiver, melhor poderá se adaptar ao ambiente de mercado em constante mudança. Ou se você quiser se concentrar em alguns ambientes ou ferramentas de negociação específicas, isso também é legal. É bom ter um especialista na hora de instalar eletricidade ou encanamento em uma casa, assim como é legal ser especialista em bandas de Bollinger ou médias móveis. Existem 1 milhão de maneiras diferentes de pegar algumas sementes. Para esta lição, à medida que você aprende sobre esses indicadores, pense em cada um como uma nova ferramenta que você pode adicionar à sua caixa de ferramentas. Talvez você não use necessariamente todas essas ferramentas, mas é sempre bom ter muitas opções, certo? Você pode até encontrar um que você entenda e se sinta confortável o suficiente para dominar sozinho. Agora chega de ferramentas. Vamos começar. Bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger, um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger, são usadas para medir a volatilidade de um mercado e identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Basicamente, esta pequena ferramenta nos diz se o mercado está quieto ou se está alto. Quando o mercado está calmo, as bandas se contraem e quando o mercado está alto, as bandas se expandem. Olhe o gráfico abaixo. O Bollinger Bands, BB, é um indicador de sobreposição de gráfico, o que significa que é exibido sobre o preço. Observe como quando o preço está baixo, as bandas ficam próximas. Quando o preço sobe, as bandas se espalham. As faixas superior e inferior medem a volatilidade ou o grau de variação dos preços ao longo do tempo. Como as bandas de Bollinger medem a volatilidade, as bandas ajustam-se automaticamente às mudanças nas condições do mercado. Isso é tudo que há para fazer. Sim, poderíamos continuar e aborrecê-lo, contando a história das bandas de Bollinger, como são calculadas, as fórmulas matemáticas por trás delas, e assim por diante, mas realmente não tivemos vontade de digitar tudo. Ok, tudo bem, vamos dar uma breve descrição. O que são bandas de Bollinger? As bandas de Bollinger são normalmente plotadas como 3 linhas. Uma faixa superior. Uma linha intermediária. Uma banda inferior. A linha média do indicador é uma média móvel simples, SMA. A maioria dos programas de gráficos tem como padrão um período de 20, o que é bom para a maioria dos traders, mas você pode experimentar diferentes comprimentos de média móvel depois de obter um pouco de experiência na aplicação das bandas de Bollinger. As faixas superior e inferior, por padrão, representam 2 desvios padrão acima e abaixo da linha média, média móvel. Se você está pirando porque não está familiarizado com os desvios padrão, não tenha medo. O conceito de desvio padrão, DP, é apenas uma medida de quão dispersos estão os números. Se as bandas superior e inferior estiverem a um desvio padrão, isso significa que cerca de 68% dos movimentos de preços que ocorreram recentemente estão contidos dentro dessas bandas. Se as bandas superior e inferior estiverem a 2 desvios padrão, isso significa que cerca de 95% dos movimentos de preços que ocorreram recentemente estão contidos dentro dessas bandas. Você provavelmente está adormecendo, vamos lhe dar uma imagem. Como você pode ver, quanto maior o valor de SD que você usa para as bandas, mais preços as bandas capturam. Você pode experimentar diferentes desvios padrão para as bandas quando estiver mais familiarizado com seu funcionamento. Com toda a honestidade, para começar, você não precisa saber a maior parte dessas coisas. Achamos que é mais importante mostrar algumas maneiras de aplicar as bandas de Bollinger às suas negociações. Nota: se você realmente deseja aprender sobre os cálculos das bandas de Bollinger, confira o livro de John Bollinger sobre bandas de Bollinger, ou confira a nossa adorável página Forespedia sobre bandas de Bollinger. O salto de Bollinger. Uma coisa que você deve saber sobre as bandas de Bollinger é que o preço tende a voltar para o meio das bandas.
Essa é a ideia por trás do Bollinger Bunds. Olhando o gráfico abaixo, você pode nos dizer para onde o preço poderá ir a seguir? Se você disse baixo, então você está correto. Como você pode ver, o preço voltou a cair na área intermediária das bandas. O que você acabou de ver foi um Bollinger Bunds clássico. A razão pela qual esses saltos ocorrem é que as bandas de Bollinger atuam como níveis dinâmicos de suporte e resistência. Quanto maior o período de tempo em que você estiver, mais fortes essas bandas tendem a ser. Muitos traders desenvolveram sistemas que prosperam com estas rejeições e esta estratégia é melhor utilizada quando o mercado está variando e não há uma tendência clara. Você só deseja negociar essa abordagem quando os preços estiverem sem tendência. Então fique atento à largura das bandas. Evite negociar no Bollinger Bunds quando as bandas estiverem se expandindo, porque isso geralmente significa que o preço não está se movendo dentro de uma faixa, mas em uma tendência. Em vez disso, procure essas condições quando as bandas estiverem estáveis ou mesmo contraindo. Agora vamos ver uma maneira de usar as bandas de Bollinger quando o mercado está em tendência. Aperto de Bollinger. O Bollinger Squeeze é bastante autoexplicativo. Quando as bandas se apertam, geralmente significa que uma ruptura está se preparando para acontecer. Se as velas começarem a estourar acima da banda top, o movimento geralmente continuará subindo. Se as velas começarem a romper abaixo da banda inferior, o preço normalmente continuará caindo. Olhando para o gráfico acima, você pode ver as bandas se comprimindo. O preço apenas começou a sair da faixa superior. Com base nessas informações, para onde você acha que irá o preço? Se você disse isso, você está correto novamente. É assim que funciona um típico Bollinger Squeeze. Esta estratégia foi projetada para que você possa perceber o movimento o mais cedo possível. Configurações como essas não ocorrem todos os dias, mas você provavelmente poderá identificá-las algumas vezes por semana se observar um gráfico de 15 minutos. Há muitas outras coisas que você pode fazer com as bandas de Bollinger, mas essas são as duas estratégias mais comuns associadas a elas. Vá em frente e adicione o indicador aos seus gráficos e observe como os preços se movem em relação às três bandas. Depois de pegar o jeito, tente alterar alguns parâmetros do indicador. É hora de colocar isso na caixa de ferramentas do seu trader antes de passarmos para o próximo indicador.